Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, nós vamos discutir a situação dos museus no Rio Grande do Sul. Não é possível pensar no futuro se não guardarmos a memória do passado. Os museus são janelas da história, mas também do conhecimento. E a nossa relação com eles revela o nosso grau de civilização. A situação dos museus no Rio Grande do Sul é precária. Para falar sobre esse tema no Domínio Público de hoje, nós convidamos a professora Zita Possamay, que é historiadora, pós-doutora pela Universidade de Paris III, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do curso de Museologia e coordenadora do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é nosso convidado Marco Aurélio Azevedo, que é doutor em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em ictiologia. Desde 2005 é funcionário concursado do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, atuando na coordenação e execução de projetos de pesquisa científica sobre peixes e conservação ambiental. Professora Zita Possamay, como é que a senhora vê a situação hoje dos museus, né? Os museus têm um papel muito importante na educação, na transmissão do conhecimento, da arte, da memória. Como é que a senhora vê o panorama hoje dos museus no Rio Grande do Sul? Os museus são instituições fundamentais, né, para a nossa sociedade. Não é possível pensar que nós possamos nos desenvolver sem pensar no passado, sem pensar na memória e sem pensar também na construção do conhecimento para o futuro. Então, daí a importância desses museus de diferentes tipologias, né? Nós temos museus de arte, museus de história, museus de ciências naturais. São todos museus que contribuem muito para a construção do conhecimento e também para o conhecimento da sociedade. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós temos situações muito díspares, vamos dizer assim, né? Em relação aos museus. Acho que nós passamos por um momento de grande efervescência no Brasil em relação à política nacional de museus, quando o Brasil, inclusive, ele foi colocado num patamar internacional bastante importante. Algumas dessas políticas elas se mantêm, como, por exemplo, a Primavera dos Museus, que está se aproximando e que nós vemos uma mobilização nacional em torno de ações e atividades culturais acontecendo nesses museus. O Rio Grande do Sul, os museus do Rio Grande do Sul também participam, né? Mas no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós temos altos e baixos, vamos dizer assim. Algumas instituições apresentam problemas crônicos já há muitos anos. Algumas outras instituições estão em situação interessante, vamos dizer assim, graças à atuação principalmente das suas comunidades. Nós tivemos iniciativas importantes por parte da iniciativa privada, né, principalmente na cidade de Porto Alegre, e que também passam por momentos de crise, né, em função até do contexto econômico, vamos dizer assim. Então, cada caso, vamos dizer assim, é um caso, né? Mas no âmbito geral, eu acho que o que pode se observar é um pouco de descaso, vamos dizer assim, né? Em relação a, não apenas do Estado, mas eu diria também da própria sociedade que não olha com atenção para esses espaços, né? Então, talvez a gente pudesse falar um pouco sobre isso, né? Sobre qual seria o papel de cada um, né, desses setores nessa questão da memória, né, e da preservação. Marco Aurélio, tu é servidor de carreira e atua no museu, né, trabalha no Museu de Ciências Naturais. Qual é a situação hoje deste museu? É um museu, na minha opinião, muito importante para os jovens, né, para a difusão do conhecimento, né, da ciência. O Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica, ele foi fundado em 55, então esse ano ele completa seus 62 anos, né, então é um museu de muita tradição, né, e que acumulou ao longo dessas décadas não só um acervo, né, de material museológico, material científico, mas uma bagagem, uma experiência, né, um conhecimento acumulado muito importante no que diz respeito à biodiversidade do Rio Grande do Sul e aos ecossistemas do Rio Grande do Sul, né, de maneira que
talvez a principal instituição de pesquisa pública, né, e também em comparação com as privadas, que reúne dos maiores acervos, né, científicos e que oferece as principais contribuições, né, para a gestão pública do meio ambiente, para as políticas públicas do meio ambiente. Então, né, mais ou menos na linha do que a professora colocava, os museus, em especial os de ciências naturais, eles há muito deixaram de ser somente espaços de contemplação, ou espaços de visitação, de lazer, ou de, enfim, de exposições de antiguidades, ou de, digamos, de curiosidade, né? Eles são espaços também de aprendizado, né? Extraescolar, são espaços de construção de conhecimento, né, uma vez que eles contextualizam essa informação diante da realidade das pessoas, transformam essa realidade, transformam o pensamento das pessoas, então eles contribuem também para a formação da cidadania, né, para as pessoas poderem, por exemplo, se posicionar a respeito de temas da atualidade, de aquecimento global, de sustentabilidade, de extinção de espécies, enfim, né, as pessoas precisam da informação além daquilo que a mídia oferece, além daquilo que a escola oferece, precisam de outros meios que colocam essas questões de uma forma diferenciada, né, sobre outro ponto de vista, sobre outro contexto. Então, os museus têm esse papel, mas eu diria que, acima de tudo, os museus, e volto a dizer, em especial os de ciências naturais, eles são um espaço de construção, de produção do conhecimento. Porque por trás de um museu, por trás da parte aberta ao público, de exposição, está toda uma estrutura de pesquisa, de gabinetes, de laboratórios, de pesquisadores, que muitas vezes são desconhecidos do grande público, mas são responsáveis por produzir esse conhecimento para várias finalidades e também de alimentar essa parte expositiva, de fazer a interlocução com o público por meio das exposições ou das atividades museológicas feitas fora das salas de exposições. Então, em termos assim de conteúdo, hoje o Museu de Ciências Naturais, digamos, ele é um museu bem estruturado, bem definido, né? Tá consolidado, um museu de referência junto à comunidade científica nacional e internacional. Obviamente, nós sofremos hoje talvez do mesmo descrédito, ou falta de investimento, ou falta de reconhecimento desse trabalho que é feito, que é comum às demais instituições museológicas. Em especial, temos esse problema específico, que é a iniciativa do governo do estado de extinguir a Fundação Zoobotânica e, com isso, colocando em risco todas as atividades que o museu, que é um dos órgãos da FCB, executa hoje. Professora Zita, talvez um dos museus, deveria ser um dos museus mais importantes, ela homenageia Júlio de Castilho, que foi talvez uma das figuras mais emblemáticas, né, do Rio Grande do Sul. No entanto, este museu está fechado, né, é uma situação bastante precária. Como a senhora vê a situação deste museu e as possibilidades de retomada, né, já que ali deveria estar a história do Rio Grande do Sul, né? Se me permite, eu gostaria de retornar à colocação feita pelo Marco. Claro. Porque o Museu de Ciências Naturais, do meu ponto de vista, é um dos museus que está melhor preparado hoje no Rio Grande do Sul, em relação às suas funções. É um museu que consegue fazer boas exposições, fazer bons projetos educativos e ter também uma equipe de pesquisadores que prestam um grande serviço no campo da biodiversidade, como o Marco exemplificou. Então, é um pouco paradoxal que um museu como esse, justamente, que está funcionando muito bem, né, Marco, seja justamente alvo de um processo de extinção. Eu acredito que por desconhecimento, né? Eu não acredito que seja por outro motivo, senão esse, do desconhecimento da sua importância. E, em paralelo a isso, o Museu Júlio de Castilhos, que tu mencionas, que é o mais antigo do Rio Grande do Sul, um museu criado em 1903, quando nós saíamos do século XIX e o mundo inteiro e também o Brasil começava a criar museus de história natural.
O que eram esses museus de história natural nessa época? Eram instituições de pesquisa, quando nem havia universidades no Brasil, quando não haviam institutos de pesquisa, eram esses museus que faziam toda a coleta da fauna, da flora e construíam todo um conhecimento sobre o território brasileiro. E no Brasil todo, diversos museus foram criados desse tipo. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o nosso, que é o museu chamado Museu do Estado, que em seguida foi chamado de Museu Júlio de Castilhos, justamente para homenagear, né, o patriarca do então Partido Republicano Rio-Grandense. Então, esse museu, ele deveria ser uma das nossas maiores preocupações, porque ele guarda um acervo de mais de 11 mil itens. Tem de tudo que tu possa imaginar. Nós temos ali desde objetos relacionados à própria figura do Júlio de Castilhos, nós temos estatuária das missões, importantíssimas, as missões que são inclusive patrimônio da humanidade. Nós temos acervos ligados à Revolução Farroupilha, nós temos acervos fotográficos, nós temos pinturas, nós temos 2 retratos a óleo importantíssimos, um do Dom Pedro II e outro do Tiradentes, que quase ninguém sabe da importância dessas 2 pinturas históricas que são de um valor realmente incomensurável. Então, é realmente um pouco triste ver a situação em que se encontra o museu hoje, questões estruturais, né, principalmente relacionadas à sua edificação, que, enfim, contempla infiltrações de chuva, água da chuva e outras questões, que impedem, inclusive, que o museu esteja aberto ao público, né? Hoje o museu não está plenamente aberto ao público. E esperamos que essa situação, enfim, possa, a médio, longo prazo, se alterar, né, nesse sentido. Marco, falaste da questão do fechamento, né? O governo estadual enviou, no final de 2016, um projeto com autorização, né? E o parlamento concedeu autorização ao governo para o fechamento da Fundação Zoobotânica, onde está o Museu de Ciência. Como é que isso tem afetado hoje o trabalho, né, da Fundação, mas particularmente Museu de Ciência? Tu colocasse hoje que é uma questão que preocupa, né? Mas como é que isso hoje afeta o trabalho de pesquisa, o trabalho hoje de todos os servidores que lá estão? Nós, desde então, nós estamos tentando manter a normalidade dos nossos trabalhos, até porque existem liminares, né, na verdade uma liminar na Justiça do Trabalho, que garante, né, a não demissão dos funcionários e a continuidade das atividades. Proíbe, veda o esvaziamento das atividades da Fundação Zoobotânica e das demais fundações, né, ameaçadas de extinção, pelo menos até que se conclua a negociação coletiva. Então, nós estamos tentando garantir a manutenção dessas atividades e evitar qualquer esvaziamento. Evidentemente que há uma política de governo, que não é muito clara, sendo implementada dentro da instituição via os seus gestores, né, que são nomeados pelo governo do Estado. Então, muitas vezes a gente tem certa dificuldade em ser efetivo nas nossas ações, em ter um planejamento, né, de médio e longo prazo, justamente pela falta de definição do que vai ser da instituição. Mas os funcionários estão, né, garantidos. É bom deixar muito claro, o Jardim Botânico está aberto, o Parque Zoológico está aberto e o Museu de Ciências Naturais estão abertos. Né? Os órgãos da Fundação estão funcionando e o público pode continuar visitando e contando com o empenho, com a boa vontade do quadro de servidores da FZB. Isso eu posso garantir. Agora, claro, nós temos sim sofrido alguns problemas que são fruto, né, dessa política de extinção, né, e não podemos negar que, pelo menos em algum grau, o nosso trabalho está sendo comprometido, né, no sentido de que a gente possa realizar todas as atividades de campo, aprovar todos os pedidos de financiamento, enfim, nós estamos tendo certa dificuldade. Professora Zita, nós falamos sobre o Museu Júlio de Castilhos, né? Mas o
Castilho, ele teve um papel importante também na federação, né? Era o jornal, era o porta-voz, né? dos republicanos, do Partido Republicano. E no prédio da federação está o Museu Hipólito, né, José da Costa. O Museu Hipólito da Costa é um museu muito importante para recuperar a história, né, da imprensa, da comunicação, né? Qual é a situação deste museu em particular? O Museu Hipólito ele tem uma importância muito grande porque ele guarda todo o acervo da imprensa, como tu disseste. Então, ele é um local de pesquisa fundamental, principalmente para o âmbito da história, para o âmbito também do jornalismo, né? E esse acervo, se não há uma continuidade da recolha desses materiais, nós vamos ficar sem esse material para as futuras gerações. Com uma lacuna, né? Com uma lacuna. E, infelizmente, essa decisão ela foi tomada recentemente, né, pelo museu. O museu parou de fazer a recolha desse acervo. Então, o Museu Hipólito, infelizmente, é outro dos museus que tem problemas crônicos realmente há muitas décadas. São também problemas estruturais ligados à edificação, mas também problemas muito sérios em relação à conservação desse acervo, que é um acervo realmente bastante volumoso, e principalmente o acesso também a ele, né? Hoje ele está aberto mediante agendamento para os pesquisadores, mas volta e meia ele também sofre esses problemas relativos à falta de funcionários e conservação de acervo, que impede principalmente a pesquisa, né? E isso causa realmente muitos prejuízos às investigações que estão sendo feitas, principalmente em nível de pós-graduação, porque há exemplares, como o da Federação e outros jornais, inclusive do Brasil, que apenas no Hipólito estão disponibilizados, né? Então, realmente é um museu de uma importância muito grande também, que merece a nossa atenção. Nós falamos um pouquinho sobre o trabalho, né, Marco, do museu, né? Mas eu queria que tu explicasse também para as pessoas que estão nos acompanhando, especialmente o trabalho com os jovens, né? Porque o museu, obviamente, recebe muitas escolas, tem esse trabalho mais educativo, né? Nós temos experiências exitosas, por exemplo, o Museu de História Natural, né? Em Nova York, por exemplo, é uma referência, né? Mas, especificamente, como é que é esse trabalho hoje desenvolvido por vocês lá com relação ao jovem? Interação, claro, processo de participação do jovem, né? Só antes disso, queria lembrar, professora Zita, que o Museu de Ciências Naturais, né, logo após essa fundação, recebeu parte do acervo do Museu Júlio de Castilhos, né, e é responsável pelo resguardo desse material, né, a partir do momento que o Museu Júlio de Castilhos passou a atender mais a parte histórica, o material relativo às ciências naturais, enfim, animais e plantas, foi remetido ao museu, na época, Museu Rio Grandense de Ciências Naturais. Né? O Museu do Estado, ele acaba gerando vários outros museus nos anos 50, né? O próprio Margues, é um museu derivado dele, o Museu Antropológico, posteriormente, e o Museu de Arqueologia. Então, eu brinco, né, que ele seria o nosso grande metropolitan, se ele não tivesse sido completamente dividido, né, em vários outros setores museológicos. Bom, em relação ao atendimento ao jovem, né? Bom, nós temos um setor de museologia e educação ambiental, e a Fundação Zoobotânica é hoje a principal executora da política de educação ambiental do Estado, que é uma obrigação do Estado, né? Não é uma opção que o Estado faça ou não faça, ele deve ser responsável por isso. Então, a Fundação hoje é a principal responsável pela execução disso. O Museu de Ciências Naturais recebe em torno de 20 mil visitantes, na sua grande maioria estudantes e jovens, né, ao longo do ano. Ele tem essa vantagem que ele fica no interior do Jardim Botânico de Porto Alegre, então isso, digamos assim, amplia o público visitante, né, que tem outros atrativos além do museu. Além disso, nós temos atividades que nós chamamos extramuros, né, que são atividades de educação ambiental na escola, ciência na praça, o museu vai à escola, que são atividades em que a gente disponibiliza parte do acervo didático, parte do acervo museológico para o público escolar, normalmente escolas públicas, né, de todo o estado. Ultimamente, enfim, devido aos cortes, nós temos atendido menos escolas e em regiões mais próximas da Grande Porto Alegre,
mas o projeto, que já tem mais de 20 anos, já atendeu escolas dos 4 cantos do estado. E não só o acervo, né? O público escolar tem contato com o próprio pesquisador, que pode falar com mais propriedade do seu trabalho, né? Da construção daquele trabalho, dos objetivos, né? Do significado, do que aquele resultado científico pode eventualmente se transformar futuramente em termos de aplicação, né? Então, esses projetos são muito importantes porque suprem uma lacuna que muitas vezes as escolas têm. Eu, quando era aluno de 1º grau, na época, na escola professor Leopoldo Titbol, a gente tinha uma salinha, que era a salinha de audiovisual, se chamava. E ali, além de se projetarem as coisas no projetor de slides, né, que era o meio da época, nós tínhamos alguns vidros com alguns exemplares, enfim, e aquilo talvez tenha sido um dos responsáveis pelo meu interesse na área de ciências naturais, enfim, que, né, não tem como medir isso, né, o grau de influência dessa salinha na minha vida, na minha formação, nas minhas opções profissionais. Mas, com certeza, a maioria das escolas não tem isso. E o Jardim Botânico, o Parque Zoológico e o Museu de Ciências Naturais são, né, quase que salas de aula a céu aberto, em que os alunos, o público escolar, pode ter contato com isso. E não estou dizendo que todos eles vão se formar na área de biologia ou áreas afins, mas com certeza, de alguma forma, aquilo influencia as pessoas na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar o mundo e de exercer a sua cidadania. Então, melhor do que tu investir em pequenas salinhas de audiovisual em cada escola pública do Rio Grande do Sul, é manter um espaço desse tipo onde a gente tem essa interlocução entre a pesquisa, o pesquisador e o público escolar e o jovem. Professor Zito, para nós finalizarmos, hoje muitos museus criaram associações de amigos, onde as pessoas participam, usam leis de incentivo, alguns museus, e também aqui tem uma experiência exitosa que é a Noite dos Museus, né, com uma participação bastante expressiva. Como é que a senhora vê essa interação? Como é que a sociedade pode ajudar também os museus? Esse projeto A Noite dos Museus é um projeto realmente, uma iniciativa muito bonita, né? Porque faz com que as pessoas se desloquem à noite, né? Para visitar os museus. Nós temos muitas filas, né? Participei das 2 edições, principalmente como observadora e vendo toda essa efervescência. Realmente a gente vê que as pessoas estão interessadas nos museus. Entretanto, o esforço que é despendido, vamos dizer assim, né, para realizar um evento que é rarefeito, que é efêmero e que chama certamente a atenção das pessoas, esse mesmo esforço ele deveria ser feito também para aspectos dos museus que não são assim tão visíveis, né? Muitas vezes as ações que os museus fazem nos seus bastidores, elas não dão tanta visibilidade assim e talvez não chame tanta atenção dos gestores. Então, o nosso problema maior realmente ele é de gestão, né? E principalmente a necessidade dos gestores compreenderem o que são essas instituições, qual o papel que elas têm na sociedade, entender a importância, principalmente, desses artefatos, dessas imagens, dessas coisas que eles guardam, e que isso tem um significado para as futuras gerações e para a educação da população que é realmente muito grande. Agora, eu não acho que apenas o Estado deva ser o responsável por tudo isso. Eu acho que as pessoas, os grupos, as localidades, elas devem também se envolver. Então, nós temos no Rio Grande do Sul iniciativas em nível local que são realmente muito, muito interessantes. Nós vemos que quando a população de uma determinada cidade ela se mobiliza em prol da sua memória e do seu patrimônio, os resultados podem ser muito interessantes. Nós tivemos recentemente a inauguração numa nova sede do Museu de Cachoeira do Sul, em que é o Museu Edir Lima, que já estava há muitos anos num espaço pequeno e que a prefeitura restaurou o edifício e ele foi para uma nova sede. A população toda se envolveu para que esse museu tivesse uma nova sede. O Museu de Venâncio Aires também, que é um museu comunitário, um museu adquirido pela população, ele é totalmente mantido graças à iniciativa das pessoas que moram no lugar, que através de projetos de busca de recursos, principalmente na iniciativa privada, conseguem manter o museu. Então, eu acho que o envolvimento de todos nessa questão, eu acho que ela é muito importante, porque afinal de contas a memória não é
nem de um governante, nem de um grupo político, ela é de todos. Queremos então agradecer a participação da professora Zita Possamay e também do Marco Aurélio Azevedo, que nos trouxeram aqui luzes sobre o tema dos museus, a situação dos museus no Rio Grande do Sul. O domínio público fica por aqui. Lembrando que nós estamos com um novo horário a partir das 21 horas de domingo. Até lá!